maximizar o lucro. Você quer maximizar o lucro, quer minimizar o custo, né? Sempre a ideia é essa aí. Você quer fazer máximo e mínimo. O que seria esta ideia? Ora, é uma ideia bastante simples, né? Nós já percebemos aqui, deixa eu inserir aquele gráfico que nós fizemos aqui da parábola. Aqui, veja lá. Opa, pera um pouquinho, deixa eu arrumar aqui. Então veja aqui, ó. Deixa eu só aumentar um pouquinho para ficar... não entorta não. Olha lá. Aqui. Aí, pronto. Assim fica um pouquinho mais adequado em termos de tamanho. Pronto. Então nós estávamos falando aí há pouco da questão da derivada. Então esta aqui é uma das muitas aplicações de derivadas. É encontrar os extremos de uma função, pontos de máximo ou de mínimo, ou os dois, ou e os dois, se houver. Então nós vimos aqui nesse gráfico dessa função, essa parábola que nós fizemos aqui, que é com cavidade negativa, que quando foi o x do 2 para o 3, deu 0 de crescimento. Mas eu falei, se pegar no meio aqui, aí vai ter um crescimento. Mas se eu olhar bem neste ponto aqui, ó, então se eu olhar bem neste ponto, você vê que você está no top, no ponto mais alto. Esse é o máximo. Então aqui é o máximo. E a ideia da derivada é olhar a inclinação da reta tangente. Você pega de um valor para o outro, você pega a inclinação da reta tangente, que não é... Você pega essa ideia aqui, desse ponto para esse, divide o ΔY pelo ΔX, você vai ter a inclinação, quanto que sobe o telhado, cada passo que dá, quanto que sobe. Então isso aqui, você fala, mas eu estou pegando aqui esse segmento de reta que vai desse ponto para esse, isso não é reta tangente, é verdade, mas é que esse valor aqui você tem que colocar no ponto médio, nem no 0, nem no 1. Então aí você vai deslocar esse segmento de reta nesse ponto de tangência aqui. E então aí essa ideia da inclinação da reta tangente que mostramos ali com aquela atividade do GeoGebra, do surfista. Então quando você vem neste ponto, eu inclusive vou abrir o GeoGebra agora aqui para você ver. Você vai estar com aquela reta tangente desse modo horizontal, uma reta constante. Então no ponto de máximo eu vou ter a derivada igual a zero, quer dizer, o dy dx é igual a zero, mas isso é só no ponto de máximo. Então nesse ponto em que o x é o máximo, então o x é um extremo. A mesma coisa acontece num ponto de mínimo, onde eu tenho um vale aqui nesse ponto de mínimo, a inclinação da reta tangente também vai ser zero. Era para estar em roxo agora, rapaz. Eita, nós, hein? Agora vai em roxo, olha lá. Então no ponto de mínimo também a derivada vai ser igual a zero. Então ela é igual a zero nesse ponto. Então você põe assim uma barra vertical e aqui você põe x é igual ao xz, que seria o extremo, né? Então se é máximo ou se é mínimo, aí tem que fazer o teste também. O teste que fala, a gente, para ver se é máximo ou mínimo, é lógico que você pode olhar no gráfico, mas também tem um teste que chama de segunda derivada, que nós vamos ver daqui a pouco. Então aqui, ela, se eu estiver com o ponto B bem num ponto de máximo ou num ponto de mínimo, veja o que acontece. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Olha lá, olha lá, zero, a derivada é zero. E quanto vale o x? É 0,57. Então, em x igual a 0,57, a derivada da função é zero. Então, se eu pego a derivada e imponho que ela é zero no ponto de máximo, eu encontro esse x aqui, onde ela tem um máximo. E o mesmo acontece no mínimo. Quer ver? Vamos levar o surfista lá para aquele ponto mais baixo, esse vale. Vamos ver se eu consigo pôr bem certinho. Oh, vai devagar, oh, balança, quase, oh, difícil, hein?
ficou 0,01 e o anterior é 0,02 negativo. Tá? Mas, quer dizer, a ideia é essa daí, é o conceito aí, a derivada. Esse, se você olhar a derivada, vamos plotar a função derivada para fazer a parábola, você vê? Olha lá. Veja que, olha lá, olha lá. No ponto de máximo aqui, ó, que é justamente nesse ponto, a derivada, que são esses pontos em pretinho, está no zero. E aqui está um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, parece. Deixa eu ver se eu consigo melhorar ali ele. Você vai devagarzinho para ele fazer vários pontinhos ali, ó. Olha lá, tá vendo? Então a derivada, que é a parábola, é zero aqui no mínimo e é zero ali no máximo, ó, no x correspondente.